Boa tarde, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Boa tarde, ouvintes da Rádio Casa de Oração. Com um certo atraso, mas estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, e hoje com uma visita ao programa, uma participação muito especial do Dr. Marcelos, e o Dr. Edinásio mesmo vai apresentá-lo com as suas devidas referências. Boa tarde, Dr. Edinásio. Boa tarde, pastor Amaro, boa tarde os ouvintes que estão na Rede Cristã. Isso. Estão na Rede Cristã, estão em outras emissoras conveniadas. Pela fanpage da Rede Cristã no Facebook, no aplicativo Play Store e iOS Rádios Net. Né? Estão nos acompanhando. Agora mesmo a minha filha está no rádio agora escutando. Maravilha. Na sala aqui. Bom, gente, estamos atrasados hoje, eu peço desculpa a todos vocês, mas durante a semana toda a gente está falando sobre saúde mental. E saúde mental, eu não falo de saúde mental, eu falo de saúde psíquica. Eu não gosto de chamar de saúde mental porque a saúde mental não existe porque a mente é abstrata. A mente não adoece. Mas como é um processo, como esse seu programa é um processo de reeducação, aí o senhor vai pegando o popular e trazendo para o científico, né? Ninguém tira uma radiografia de um estado emocional. Quem é que tira? Fulano está doido, então você tem um exame que ele está doido. Não existe exame que ele está doido. Não é que ele está tendo visão, tendo paranoia, alucinação. Ninguém prova isso. Bem, estamos com o doutor Edinásio, com só um probleminha aqui na transmissão. Deu uma congelada na imagem, mas ele logo está voltando para nós o recebermos nessa sua abordagem, inclusive já preliminar, né, sobre o fato de não existir, como eu estava dizendo, e você tem aprendido aqui, a doença mental, até porque não se tira radiografia da mente, né? Não se tira radiografia da mente. O que o doutor Edinásio tem pontuado são as doenças psíquicas, né? As doenças cerebrais, inclusive, também. E estamos retornando aí o contato com o terapeuta Edinásio para que nós voltemos à sua fala nesta ocasião, ok? Muito bem, deixa eu só ver aqui o contato com o doutor Edinásio para que a gente volte à sua fala na abordagem de hoje. Lembrando que o programa ele vem ao ar de segunda a sexta-feira. O programa vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. O programa que, inclusive, é retransmitido no horário da noite. O programa que é retransmitido no horário da noite pela 103,3 e pela 98,5 em Goiânia, a Nova FM em Goiânia, ok? Então, estamos tendo contato aqui, deixa eu ver, com o terapeuta Edinásio. Isso, ele voltou. Vamos dar sequência aqui à abordagem do Dr. Edinásio Silva. Inclusive, está aí na tela da fanpage da Rede Cristã, o canal no YouTube Terapeuta Edinásio Silva e o Instagram Terapia Diária, por sinal, muito bom. Eu estava dizendo, doutor Edinásio, que o senhor tem feito umas colocações usando o científico e o popular, para que as pessoas associem os termos, né? Como o senhor estava dizendo que não existe doença mental, o senhor tem explicado por quê e tem dito qual deve ser a expressão usada corretamente. O seu programa tem popularizado o consultório terapêutico, tem popularizado a linguagem terapêutica, bem como o acesso à terapia, e o senhor volta com a sua abordagem de hoje. Eu tenho falado sobre doenças psíquicas, e uma das coisas que eu estava fazendo uma releitura ontem de Lacan e de Freud, e fiquei espantado com o que eu li deles a respeito da civilização. Então, a angústia, todos nós que temos angústia, estamos angustiados, e a gente acha que está angustiado por alguma coisa, você não sabe o que é, né? Eu estou com angústia, uma sensação ruim, um mau pressentimento, e mistura tudo, né? E vai acabar isso no consultório do psiquiatra, vai passar um medicamento qualquer. Então, a angústia é sobre alguma coisa que a gente não sabe. Então, nesse período agora, é um período de confinamento.
onde as pessoas buscam alguma coisa e não sabem o que realmente estão buscando. Mas as pessoas querem alguma coisa. Não é? Então, esse aprisionamento faz com que surjam gatilhos de doenças psíquicas. E aí vem compulsões, vem síndrome do pânico, vem um monte de coisa que hoje está assediando a população que corre para a farmácia em busca de medicamento. Então, qualquer angústia hoje, qualquer transtorno emocional, as pessoas correm para a farmácia. Antigamente corriam para os bares, né? Para encher a cara de cana, de cachaça. Então, eu estou aqui hoje com o Dr. Marcelo Gietes, ele que foi promotor durante muito tempo, recentemente aposentado. Então, o Dr. Marcelo Gietes é promotor da área criminal, então ele conhece muito a questão prisional. Eu queria conversar com o Dr. Marcelo Gietes, queria que o senhor conversasse com o Marcelo Gietes hoje, sim, sobre a cabeça dos presos, né? A cabeça dos presos. Como é que esses presos ficam lá tanto tempo lá, e quando eles saem, né, daquela saidinha que tem dia dos pais, dia das mães, como é que eles retornam, né? Então ele, melhor que ninguém, sabe como é que funciona a cabeça desse preso. Então, como é que está a cabeça desse preso nesse confinamento? Mudou alguma coisa para ele? Que ele não está saindo mais para sair diante das mães e dos pais? Como é que é isso? Então, doutor Marcelo Gietes, é um prazer recebê-lo aqui na Rede Cristã, na Rede Conveniadas, do Facebook, do Instagram, em todos os aplicativos que nós estamos nesse momento. Boa tarde, doutor. Obrigado. Bem-vindo ao programa dele mesmo, o terapeuta Edinásio Silva. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, professor Edinásio, pela oportunidade. Eu, na verdade, fui promotor de justiça durante quase 34 anos e desses 34 anos eu passei praticamente 18 anos na área de execução penal, não só aqui no estado de Pernambuco, mas tive a oportunidade de fazer parte de várias demandas nacionais, como o CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a Comissão do Senado Federal para atualização da Lei de Execução Penal. E nessa matéria que o professor Edinásio é professor e é mestre, sobre a questão da saúde mental ou da saúde psíquica, como ele mesmo abordou, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo de trabalho que em Brasília, sob a coordenação da doutora Gilda Carvalho, uma procuradora da República, e eu trabalhei justamente sobre essa questão da pessoa que comete o delito e ela tem transtorno mental, como a gente chama. Isso em razão da Lei 10.216 de 2001, que é a lei antimanicomial. Então, esse meu introito é para dizer que realmente há uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, com a extinção dos HCTPs, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que, na verdade, no Brasil todo, são somente hospitais de custódia, deixam de ser de tratamento psiquiátrico, porque a linha de ação é de segurança pública e não de saúde pública. Então, com a Lei 10.216 de 2001, a lei antimanicomial propriamente dita, como se fala, e na própria lei, no próprio projeto de lei que reforma a Lei de Execução Penal, houve a extinção, pelo menos no projeto que eu fui subrelator, dos HCTPs, desses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, para privilegiar a busca pela família, os CAPs, que são os centros de apoio psicossocial, e as residências terapêuticas. Isso eu estou falando para aquelas pessoas, pastor, que cometeram o delito e foi constatado que o cometimento do delito foi parcialmente ou totalmente em face de um transtorno mental, de uma loucura, ou como se diz comumente, de uma doença. Não é? Agora, aquelas pessoas que estão dentro das unidades prisionais comuns, que são os presídios e penitenciárias, esses têm, sem dúvida nenhuma, um componente muitas vezes psicótico, psicopático, eu não sei bem definir isso, o professor Edinásio certamente falará melhor, mas sem dúvida nenhuma que o aprisionamento ele traz outros
outros motivos e outras tendências, né, para que a pessoa que tem um transtorno mental, um desvio de conduta, ou o menor que seja, a psicopatia menor que seja, o transtorno, às vezes, decorrente de uma infância mal definida, mal dolorida e muito ruim, não é? Ou um trauma psicológico. O presídio e a penitenciária, no modelo que é hoje, nenhum componente que podem piorar essa situação. Inclusive, há uma nova leitura, e isso é uma leitura minha, mas eu sei que muita gente deve estudar isso, mas foi uma leitura que eu coloquei já da primeira década dos anos 2000, que é justamente o componente da droga. Como tem muita droga nas unidades prisionais, muita gente que já é usuário de droga fora, dentro das unidades prisionais, piora esse uso da droga. E eu não sou técnico no assunto, sou cientista como o professor Edinásio, mas eu entendo que esse componente da droga, do crack especialmente, que atinge diretamente o cérebro, psique, né? Isso. O cérebro, traz transtornos mentais muito grandes, agressividades ou transtornos psíquicos, né, como disse o professor Edinásio, que foi uma abordagem que eu nunca tinha ouvido. É interessante, não é? Porque realmente a mente é abstrata, não é? Como ele disse. Mas então traz transtornos psíquicos significativos e muita gente sai da unidade prisional pior do que entrou nesse aspecto também psíquico. E o confinamento como esse que a gente está vivendo agora, onde só agora voltaram as visitas, o contato com o advogado, isso ainda é pior. Eu, certa vez, em Brasília, não é? Eu vou terminar porque... Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu, em Brasília, quando se criou o RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, eu tive com um ministro, que agora me fugiu o nome, e ele disse naquela época que a Lei 10.792 que criou o RDD nas unidades prisionais federais. E ele me disse, conversando comigo, eu dizendo da dificuldade dessas situações, da pessoa morar em Pernambuco e ir lá para Catanduva, no Paraná, Mato Grosso, em Campo Grande, e ficar lá confinado durante um ano, sem visita, sem nada, enfim. Aí ele disse, olha, os maiores problemas que nós temos sobre esse assunto, eu vou me lembrar um dia do nome desse ministro, que ele era o que coordenava essa área, ministro do STJ, ele disse, os maiores problemas que nós temos são daquelas pessoas do Norte e do Nordeste, que ficam muito longe da família e ficam confinados por muito tempo nesse regime disciplinar diferenciado, e isso tem causado muitos transtornos mentais. Então, muita gente que chega desses RDDs, que na minha visão é inconstitucional, chegam numa situação muito ruim do ponto de vista psicológico, psiquiátrico e mental. Então eu penso que o presídio, no modelo que a gente tem, é um componente muito grave e significativo para essa situação, para esses transtornos mentais, essas situações. Quando a pessoa está no semiaberto já, pastor Amaro e professor Edinásio, demais ouvintes e telespectadores, né, que tem muita gente vendo, quando a pessoa na rádio, na rede social, nos aplicativos, quando a pessoa tem a saída que vai visitar a família, são 35 saídas por ano, 7 por vez, não é? São 5 saídas, então. Quando a pessoa tem essas saídas, ela já está no semiaberto. Então, ela já tem sofrido muito, física e mentalmente, nas masmorras e nos presídios penitenciários, que são verdadeiras masmorras, verdadeiras escolas ruins, que é nosso sistema prisional. Então, quando ela vai para o semiaberto, é que ela tem direito a essa saída. E eu vejo, e a saída é justamente para ela ir voltando paulatinamente ao seio da sociedade a partir da família. Tem defeitos? Tem. Mas com a tornozeleira eletrônica, isso até com a monitoração eletrônica, via tornozeleira eletrônica, isso até que deu uma melhorada, pastor. E eu posso dizer que num projeto que é meu e do Dr. André Silvani, chamado Desencarceramento Responsável com o uso da tecnologia, e nesse projeto nós colocamos o Semiaberto Harmonizado, que é um projeto meu,
e que a gente tem um índice de reincidência zero, ou seja, aquele preso que trabalha, aquele reeducando ou reeducanda que trabalha, ele não precisa voltar para a unidade prisional de semiaberto, ele fica em casa monitorado, ele sai do trabalho e volta para casa. Então, o componente familiar tem ajudado muito, 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 ao ponto de a gente ter reincidência muito próximo de zero. Mas esse detento, doutor, esse detento, ele foi ressocializado, ele foi tratado terapeuticamente? Como é que fica, de fato, a situação dele para que haja essa suposta liberdade? Até porque ele está com tornozeleira, ele está sendo monitorado. Isso. Mas essa liberdade que é dada a ele é por conta de uma ressocialização ou de uma cura terapêutica? Para poder colocá-lo na rua. Veja bem, eu diria que nem é uma coisa nem outra, é o direito dele de passar para o regime semiaberto. Ele completou aquele prazo, ele tem bom comportamento dentro da unidade e ele vai para o semiaberto. Quando ele recebe e consegue um trabalho externo, aí sim ele entra nesse projeto que começou em setembro de 2017 com 31 mulheres e em novembro começou com os homens. Esse projeto do semiaberto harmonizado dentro do projeto Desencarceramento Responsável. Me permita fazer outra pergunta, porque eu estou sendo o interlocutor do público, né? Com certeza. Aí, veja só, o senhor está dizendo que nem uma coisa nem outra, é um direito dele, porque ele cumpriu a pena. Mas aí é onde a população, né, eu já estou recebendo aqui no Zap, o comprometimento da justiça, porque, por exemplo, esse cidadão, né, que não deixa de ser um cidadão, mas esse é monitorado de alguma forma, ele gera um risco ainda à sociedade, é entendido pelo ponto de vista da população, porque de repente ele cometeu um crime, um delito de grandes proporções, vamos dizer assim, e ele está solto novamente. Aí, qual o respaldo que se tem para essa, entre aspas, soltura? Se ele pode intercorrer, não é? Eu entendo a preocupação. Eu entendi a pergunta e a preocupação da população. Isso. O que a gente está falando, professor Pastor Amaro e demais ouvintes e telespectadores, é de uma questão de direito. Por exemplo, a pessoa cumpriu uma pena no fechado, ele vai para o semiaberto. Se ele tiver direito, se ele tiver um trabalho externo, ele vai para esse trabalho externo, mas tudo é avaliado. Perfeito. Não é para qualquer um, não é? Tudo é avaliado dentro das precariedades do Estado, infelizmente, mas a gente não tem nem prisão perpétua, nem prisão, nem pena de morte. Nem pena de morte. Então é evidente. Isso. Como? E nem tem pena de morte. Pois é. Então é evidente que esse cidadão vai voltar para a sociedade mais cedo ou mais tarde, esse cidadão ou essa cidadã. O que é que o projeto traz? O projeto traz a possibilidade daquele preso ou presa que trabalha e que está no semiaberto, que tem direito a trabalho externo, está na lei, ele trabalhar e voltar para casa e conviver com a família. Esse projeto, que está desde 2017, em Pernambuco, a reincidência é zero, ou seja, aquelas pessoas que são acolhidas pela família, que são acolhidas por esse projeto, não voltaram a reincidir. E eu quero dizer às pessoas que, na verdade, essa cobrança deve ser feita sim, e eu entendo que deve ser feita. E o Estado deve melhorar o tratamento que dá dentro dos presídios e penitenciários a essas pessoas, para que elas possam voltar melhor. E digo até mais, creio que a gente devia fazer um exame criminológico bem definido, bem para que, quando a pessoa entra na unidade prisional, para a gente direcionar a política pública ou a política de saúde mental ou psíquica para cada um deles. Ou seja, a pessoa entra na unidade prisional e normalmente não se sabe nem se ele tem algum transtorno, a não ser que seja aqueles casos que eu disse, aqueles casos que eles são inimputáveis ou semi-imputáveis que iriam para o HCTP. Fora isso, uma pessoa que comete um delito qualquer que seja e que não tem aquele nome de doido, de louco, como se chama, o louco infrator, como se chamava, ou a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, ele chega, se não for nessa linha, ele chega na unidade prisional como uma pessoa comum e que o Estado não sabe nem se ele é psicótico, se ele tem a psicopatia, se ele tem um problema mental, se ele tem um trauma de infância, nada. E aí se junta
ali, onde com outros 400 pessoas, se junta 4.000 pessoas. E daí não se direciona uma política de tratamento, de viés, de futuro para que ele volte melhor. Então, eu acho que a gente tem essa cobrança da população, é saudável e é importante, mas a gente não pode deixar de direcionar o direito. E esse projeto, gente, o grande lance desse projeto é a possibilidade do trabalho, trazendo dignidade e da proximidade da família. Eu acho que isso é um componente muito importante para a reinserção social positiva, ou o que vocês chamam o que essa senhora ou esse senhor que está nos ouvindo chama de ressocialização. Eu acho que um componente muito forte não é só a educação, não é só o tratamento com dignidade, não é só essa questão de identificar algum transtorno, algum trauma, mas também o trabalho, que dignifica o homem, já dizia Luiz Gonzaga, e também a possibilidade de ficar próximo da família, dentro de casa, com os filhos, com a mulher, com o pai, com a mãe, porque isso, na verdade, traz uma coação, desculpe o nome, essa coação positiva, para que essa pessoa não volte a delinquir, porque ela está tendo aquilo que talvez ela nunca teve antes, que é justamente esse apoio familiar, esse norte, esse direcionamento. Então, eu posso te dizer que essa abordagem de saúde psíquica ou saúde mental é uma abordagem necessária. Isso. A gente teria que separar as pessoas que cometem crime contra os costumes, por exemplo, estupro, ou talvez o crime contra o patrimônio do tipo estelionato, que normalmente voltam a delinquir no mesmo crime. Quando eu estava... O que rouba uma galinha, o que rouba uma galinha... Como? O que rouba uma galinha, né? O que rouba uma galinha para comer... Exatamente, né? A gente tem que separar o joio do trigo. Eu acho que um projeto que eu teria, uma resolução que eu teria e tentei implementar no CNPCP, ou pelo menos colocar, era no sentido de que a gente tivesse pavilhões e alas que sejam só para aquelas pessoas que cometem crime contra os costumes, para que a gente possa identificar, às vezes, um transtorno mental, às vezes um trauma, às vezes um problema. Por quê? Porque um homem que estupra uma menina, uma criança de 10 anos, desde os 6 anos até 10 anos, isso aí, sendo parente dele, sendo parente ou não, na verdade, um transtorno de conduta, um transtorno psíquico, talvez, muito forte. Não quer dizer que não seja penado, não. Mas eu quero dizer que se soltar esse homem, se soltar um homem que estupra uma criança de 3 meses, qual é o apelo sexual que uma criança de 3 meses, 4 meses tem? Isso é um transtorno mental ou psíquico, isso é um problema. Então, se a gente segregar ele durante 20 anos, 30 anos, só ele, sozinho lá, quando ele sair, a gente pode castrá-lo psiquicamente, pode castrá-lo do ponto de vista físico, mas quando ele sair, ele vai voltar a delinquir no mesmo delito, porque a gente não atacou a causa, o problema. Então, a gente tem que ter essa linha de pensamento. Eu penso que a gente tem que separar o joio do trigo, e a lei da execução penal diz isso. Ok, os nossos internautas e ouvintes, né, podem inclusive interagir conosco. Nós estamos recebendo o Dr. Marcelo, que é promotor público, e você pode interagir com ele, com o Dr. Ednásio, pelo WhatsApp da Rede Cristã 987204989, 987204989. Também estamos pela fanpage da Rede Cristã, vocês podem interagir e fazer perguntas tanto ao Dr. Marcelo como ao terapeuta Ednásio. Fique à vontade, doutor, porque está sendo muito interessante essa sua abordagem no âmbito judicial da causa, né? Atrelado a essa questão aí da doença psíquica cerebral, como tem feito o doutor Ednásio. Está sendo uma honra recebê-lo nessa tarde. Eu vou passar aqui para o professor Ednásio, ele nos brindar com o tecnicismo dele na questão científica. Eu vou passar para ele aqui, para ele nos dar uma luz também nesse assunto. Ok. Vamos ouvir agora o doutor Ednásio, né, que nos agraciou hoje com a presença do doutor Marcelo. Doutor Ednásio. Eu estava ouvindo aqui pelo rádio, estava ligado no rádio ali, estava ouvindo o programa. Sim. As pessoas também, tem gente que está ouvindo e está vendo, né? Tem uns que estão vendo, estão ouvindo.
O programa foi interessante, essa participação do doutor Marcelo no GS hoje aqui conosco, né? Porque ele conhece bem essa população. E eu gostaria de convidá-lo, hoje foi atrasado, foi. Amanhã, se ele puder, ou quarta-feira, ou sei lá, o dia que ele puder, participar do programa com a gente aqui, falar sobre isso. E eu convidarei também a Damares, que Damares trabalhou também com a população cancerária em relação a doenças emocionais. A Damares, cantora? Então, a gente faria um bate-bola aqui dos três. Isso. Seria interessante muito aqui, bom. né? Sobre, e tem um assunto também que eu queria, para encerrar aqui com o doutor Marcelo, que ele pudesse dar a opinião dele. Pernambuco parou ontem com a história da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. E desde os 3 anos de idade. 3 anos de idade. E ontem foi feito o aborto dela aqui em Pernambuco, onde houve uma população evangélica dizendo que não podia abortar. O doutor Ednarson, observação, o grupo é católico, o que lidera ali, o movimento é católico. Não. Clarissa Técio não é católica. Não, a Clarissa Técio é evangélica, mas o grupo que viralizou o movimento começou com um grupo católico. A Clarissa Técio entrou também. O grupo que foi contra o católico, contra o aborto. O grupo favorável ao aborto, o grupo contra o aborto é evangélico. Isso, teve essas situações, isso. Então, eu estou inclusive aqui no escritório de um advogado que participou do evento. Então, o que eu vou falar aqui não é evangélico nem ser evangélico. É a saúde psíquica da criança. Né? Da criança, saúde psíquica da criança. Então, eu queria saber, doutor Marcelo, o que ele pensa a respeito disso. Né? Houve autorização para a menina abortar? Houve. Agora, tem um ponto de vista psíquico da menina, que ninguém avaliou. Né? Existe uma histeria. Duas coisas que não estão avaliando, né? Nem essa questão psíquica da menina, nem o cidadão que fez isso, né? Duas coisas que deixaram de lado. Houve uma histeria cristã, não pode abortar. Agora, eu queria saber como seria a vida dessa... Primeiro o seguinte, se essa menina, a parte médica, a parte somática dela, se ela conseguiria dar luz a uma criança, 10 anos, dar luz a uma criança, a um bebê. Primeiro. Segundo, como seria a convivência dessa menina com esse filho. E terceiro, como a saúde psíquica dessa menina iria ocorrer. Então, isso é uma questão que ninguém está colocando, do ponto de vista religioso. Agora, se você for para a Bíblia, tem na Bíblia, olha lá, gente, tem na Bíblia, que Deus mandou matar até as crianças, viu, de uma população. Deus mandou matar as crianças de barriga. Aí você diz, papai, você é muito cruel. Entrou a ligação aqui. Entrou a ligação e deu uma paralisada da imagem. Mas tá vendo, né? Nós estamos lhe vendo, estamos lhe vendo. Agora, desativa a ligação porque a sua imagem congelou. Desativa a ligação que a sua imagem congelou. Aí a gente quer ver isso agora. Vamos lá. Botou. Então, tem na Bíblia que Deus mandou exterminar uma população e matando até criança de peito. Está na Bíblia, viu? Então, meu amigo, tem casos e casos. Então, não adianta ir com radicalismo, nem eu, nem você, do outro lado, né? Que acha que tudo dá certo. Eu não estou aqui botando a questão religiosa, mas a questão psíquica. Então, eu queria saber do Marcelo, do ponto de vista legal, o que ele acha, se é a favor, se é contra, eu não estou aqui induzindo ele a nada, nós respeitamos a opinião de cada um. Essa criança que foi abusada pelo tio, aos 6 anos de idade, aos 10 anos, engravidou e veio para cá após o aborto. Uma população que foi a favor ou está contra? Doutor Marcelo, o que é que o senhor acha disso? Vamos receber aí, doutor Marcelo. Isso. Professor Ednarson, que assunto delicado. Eu hoje até fiz um vídeo, coloquei lá no instrumento que eu estou usando há uns 2 meses, chamado Instagram, que eu não sou muito da área de tecnologia. E como lhe acha no Instagram, doutor?
Como? E como lhe acha no Instagram? Qual é o endereço no Instagram? É Marcelos com LLUS, o Giete com o GIETTE. Okay. Marcelos Giete, pegadinho, que aparece lá nesse instrumento que o povo chama Instagram. Uhum. Eu digo assim, eu só persigo 48 pessoas, que eu não sei nem né, seguidores que chamam, né? Mas eu tenho 528 que me seguem. Que bom. Parabéns. Mas assim, então eu fiz um vídeo sobre isso e sobre um jornalista da Globo que chamou os pobres nordestinos de estúpidos. Um absurdo. Mas sobre isso, veja só, essa jovem de 10 anos que foi estuprada, pastor, começou a ser estuprada desde os 6 anos, ela trouxe à baila e ao cenário um assunto que todo mundo quer esconder, ou todo mundo bota a poeira por baixo do tapete, que é justamente a violência sexual dentro das famílias, não é? Porque a avó, porque o pai, porque a mãe, porque a tia que cria, muitas vezes não enfrenta aquele infrator, aquela pessoa que comete esse tipo de abuso sexual, que na minha ótica tem um transtorno, tem um trauma, tem alguma coisa, porque não é possível uma pessoa normal, um homem normal, se excitar e ter satisfação nisso, né? Tem satisfação, tem prazer nisso. Uma relação sexual com a sobrinha, com a criança, seja com quem for. Não é? Isso é uma violência terrível. Não é? Agora, o trauma para a criança, esse é que é o grande detalhe. Veja só, a lei, a nossa legislação, tanto adjetiva quanto substantiva, material, direito penal, ela estabelece, ela prevê essa possibilidade do aborto chamado aborto legal, que eu não gosto de chamar esse nome, porque diz que é legal como se fosse uma coisa, colocar um dedo assim, legal. Não, eu prefiro aborto permitido pela lei, do ponto de vista da permissão legal para o aborto, não é? Nesses casos onde se ocorre a violência. Imagine que o legislador, quando disse isso para toda e qualquer mulher, uma mulher de 100 anos que foi estuprada, porque não só se estupra uma criança de 10 anos, o estupro de vulnerável, que é entre até 14 anos, mas qualquer mulher que receba uma violência física, que seja obrigada a ter uma relação sexual, ela está sendo estuprada. Então, a lei prevê que nessas condições ela pode sim praticar o aborto. Por quê? Porque entende que aquela criança indesejada ou aquela gravidez indesejada, não é nem a criança, é a gravidez, a gestação indesejada, pode lhe trazer uma série de problemas psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, enfim, traumas terríveis. Isso eu estou colocando numa pessoa adulta. Imagine se você colocar nessa criança de 10 anos que corria um risco muito sério de, em continuar a gravidez, morrer. E por quê? Porque a gravidez é uma gravidez de alto risco. Então, a gente tem que avaliar a questão científica, não é? A questão científica, mas também a questão psíquica. Seria interessante, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da vida da criança, da vida dessa pessoa, desse ser vivente, desse ser humano, que ela corresse esse risco de ter a criança podendo ter um problema, que fosse a morte, o falecimento, o óbito por conta disso, ou mesmo ficar com sequelas físicas e psíquicas irreversíveis. Ela já vai ter essas sequelas. Inevitavelmente. Ela vai precisar de uma terapia, ela vai precisar de um acompanhamento, tratamento psicológico, um tratamento, assim, eu diria até espiritual, entendesse? Porque é espiritual psicológico. Então, desde o primeiro homem na humanidade que a gente vê esse tipo de debate, quando se fala do aborto, seja o chamado aborto necessário, que é isso que eu acabei de falar, o aborto necessário, que é aquele onde a pessoa engravidou de forma violenta e indesejada. Chama-se aborto necessário também, o nome que se dá. Seja nessas condições, seja o aborto de qualquer forma. Eu, particularmente, entendo que o aborto, somente por aborto, para mim é uma coisa que eu não gostaria de tolerar, de aprovar. É isso que eu penso. Mas entendo
que nessas situações a gente tem que separar a questão religiosa, a questão política, a questão da própria, do que passa no nosso sentimento dentro de cada um de nós e nos colocarmos empaticamente, por empatia, por osmose, por simbiose, como se fosse aquela pessoa, como se fosse aquela criança, para a gente entender que talvez, certamente, para ver se ela consegue viver uma vida diferente e em paz, talvez tenha sido melhor esse aborto. O risco de praticar o aborto também existia. A prática do aborto de uma criança de 10 anos poderia levar ao óbito, mas talvez fosse a melhor forma de tratar a questão nesse sentido. E eu li hoje um escrito da doutora Fábia, que é a mestra, Fábia Lopes, e talvez seja a síntese, e o escrito dela é como se ela fala do alívio, o alívio pela criança, o alívio por terminar isso para essa criança, pelo menos do ponto de vista físico, né? Mas a gente sabe que isso vai trazer sérios transtornos psíquicos, mentais, até físicos mesmo para ela, porque ela já se tornou melhor mulher antes de ser, não é verdade? Então, talvez até do ponto de vista físico ela tenha outros problemas uterinos, problemas, enfim. Então, é muito grave. A gente não pode somente imaginar uma opinião seca e rápida e pronta. Disse bem o professor Edinásio, desde o primeiro homem, desde a Bíblia ou qualquer compêndio de direito, de ciência, de medicina legal, que fala sobre esse assunto, é sempre uma polêmica muito grande. Eu acho que o melhor de nós é termos a calma e nos colocarmos na vida e no que passa e no que passou essa criança. Então, quando eu faço isso, eu entendo que o risco do aborto talvez tenha sido menor e talvez seja melhor para a vida dessa criança do que o risco da gravidez indesejada, dela morrer do parto ou dela ter essa criança e ter outros problemas pós-parto. Puerperal, que chama? Puerperal, isso. Puerperal, ou mesmo o resto da vida. É uma coisa complicada. Não é infelizmente, descortina para nós um debate que eu gostaria que vocês fizessem todo dia na rádio. Descortinar esse debate da violência sexual contra crianças dentro das famílias. Isso é um assunto que a gente deve descortinar, deve debater, porque isso ocorre nesse momento que eu estou falando, nesse instante que a gente está conversando. E a sociedade precisa discutir, seja na igreja, seja no partido político, seja de qualquer forma, a sociedade tem que debater isso. E isso é uma das bandeiras que eu quero debater com a sociedade. Muito bem, doutor Marcelo, estamos recebendo... A gente está já praticamente no final do programa. Eu não sei como é que está a movimentação de perguntas aí, mas a gente pode continuar isso amanhã, se o doutor Marcelo estiver disponível. Agora, eu acho o seguinte, que qualquer opinião, ela, como o doutor Marcelo falou, é precipitada. Teria que fazer avaliação. Exemplo, no caso da menina, antes de fazer o aborto, tem que fazer uma avaliação psíquica dela. Entendeu? Uma avaliação, não poderia fazer o aborto por decisão de terceiro só, né? Até porque ela é incapaz, né? Ela não tem a competência de decidir. Isso. Então, nesse caso aí, teria que uma junta de psiquiatra, psicólogo, fazer uma avaliação psíquica dela. Não ser uma coisa realmente assim, precipitada, como vocês estão dizendo, né? Porque já estava no 6º mês de gravidez. Obviamente, a questão fisiológica da criança era uma coisa que deveria ser feita uma anamnese profunda, né? Então, vários fatores que realmente deveria ter sido mais avaliado com mais tempo, né? Não sei se isso foi feito lá no Espírito Santo, né? E mandaram para Pernambuco só para... É verdade. Qualquer palavra de alguma pessoa, minha, de outra pessoa, ela... não tem um peso, né? Porque a gente não sabe exatamente o que ocorreu. Isso. Né? Então, julgar é fácil, né? Julgar é fácil, condenar é fácil. Então, é isso que eu estou... A nossa ideia essa aí era de fazer uma avaliação e essa moça, essa menina precisa realmente, como o Marcelo falou, do acompanhamento. Só tem uma questão. Com o aborto, ela vai carregar a lembrança. Se tivesse um filho, ia carregar o fardo. A diferença é essa. E sem contar os protestos, né? Que de certa forma também vai impactar, porque, poxa, como é que a sociedade avaliou ela, que estão chamando ela de assassina, estão chamando a menina de... Poxa, a menina só tem 10 anos, pessoal.
Né? Não, e além do mais é o seguinte, viu? Além do mais, são pessoas leigas que fazem isso. Sim, mas quando essa menina vê isso, ela vai também somar. Essa criança tinha tudo. Veja você aqui agora, viu? Veja você aqui agora. Essa criança tinha tudo para ser um monstro futuro. Primeiro, rejeição. Rejeição faz com que quem for nas creches e nos presídios vai ver que a maioria dos assassinos foram rejeitados, chutados, escanteados na infância. Não vem de família sadia, não. Você for lá, vai buscar, vai ver que não estou falando para questão financeira, não. Estou falando da harmonia. Muitos filhos rejeitados lá no útero da mãe passa a ser uma pessoa não muito agradável. Né? Então, essa criança já nasceria doente psiquicamente. Como é que surge? Eu vou lembrar aqui a vocês. Como é que surgem? Como é que o feto? Como é que surge a psique? Como é que surge a alma? Primeiro vem a psique. Nós falamos aqui durante muito tempo. A psique vem da relação entre as duas pessoas e vem de questões hereditárias, emocionais. Já está uma confusão entre sobrinha e tio. Segundo, primeiro vem a psique, para depois vem a mente. A mente é um processo linguístico, segundo Lacan, vem da linguagem. Sem linguagem não há mente. Na linguagem houve rejeição. Já tem uma mente perturbada aí. E terceiro vem o cérebro. Então, essa criança já era doente, doutor. Já estava no feto doente. Má formação genética. Nem entrei na parte biológica aí. Né? Exatamente. Mas já era uma criança doente na psique dela. Então, quem fala em bobagem, muita gente falando bobagem aí, não sabe. Muita gente falando bobagem mesmo. Amanhã, se quiser, continua. Não sei se o doutor Marcelo pode entrar nesse debate amanhã. É um debate que não sei se traz muita alegria para as pessoas. A alegria que eu falo é o seguinte, porque você vai discordar de alguém, né? Vai discordar de alguém vai ficar furioso com você, porque gera raiva, né? Gera ódio. Mas faz refletir. Faz refletir. Muito bem, doutor Marcelo. Eu vou passar para o Marcelo aqui, ele vai encerrar esse programa de hoje. Certo. E fica ao senhor o convite de convidá-lo para outro momento. Um abraço a todos. Um abraço, doutor Ednásio. Oi, pastor Amaro. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi uma honra. O professor Ednásio me pegou assim de surpresa, né? Mas foi uma coisa boa que aconteceu, a gente debater isso. Você veja que essa questão do aborto ou não aborto foi tão forte isso que esqueceram do cara que cometeu o crime. É isso que eu estava dizendo ao doutor Ednásio. Esqueceram a questão psicológica da menina e não estão atrás do elemento que fez isso, é verdade. Pois é, e não tenha dúvida que se descortinando e se encontrando essa pessoa que estava praticando essa violência contra a criança, de 6 a 10 anos ele já praticava, certamente ele tem outros históricos ou pode cometer outros crimes. Outros históricos e tem mais gente envolvida nisso, porque não é possível doutor, que de 6 anos a 10 anos não se tenha apercebido algo diferente dessa criança. Não é possível. Pois é, então assim... Tem muita coisa aí nos bastidores. Muitas coisas. Recomendo a leitura desse artigo da doutora Fábia, que fala sobre o assunto com muita propriedade. E eu estava dizendo aqui ao professor Ednásio que, na verdade, além desses psiquês da rejeição e tudo mais, não é? Tem um dado interessante, que talvez essa criança nascesse com uma má formação física, biológica, sei lá, genética, não é? Por quê? Porque talvez a menina não tivesse a condição de ofertar-lhe o ambiente natural e biológico para que ela pudesse, para ela ser uma criança saudável. Então, minha mãe, que faleceu agora no dia 22 de abril, como eu tinha medo de barata, ela criou, não sei se foi uma criação dela, disse que eu tinha medo de barata porque uma vez uma barata pousou na barriga dela. E aí ela tomou um susto e bateu na barata e eu fiquei com esse medo. Eita, levasse uma tapa dentro da barriga. Aí eu fico pensando, será que eu já dentro do útero da minha mãe, eu já estava vendo que aquilo era uma barata? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todas as reações psicológicas e físicas de uma mãe, de uma mulher grávida, de uma mulher gestante, durante a gestação, ela repercutem sim
na criança, inclusive a comida que ela come, a alimentação que ela tem, o tratamento que ela recebe do marido, da família. Então, você imagine que a questão é muito mais grave do que propriamente uma opinião. Eu sou a favor, eu sou contra. E, então, se as pessoas não gostaram ou assim, reagem de uma forma, até como disse o professor Ednardo, de vingança, de raiva, mas esse programa de hoje que vocês colocaram e essas reflexões que vocês colocam todos os dias na programação de vocês servem para que as pessoas possam refletir, ouvir outras opiniões, refletir, ponderar e se colocar na vida dos outros, ter essa empatia com a vida do próximo. E muito obrigado. Deus os abençoe. Amém, doutor. Acabamos de receber, nesta tarde do programa No Divã, com o terapeuta Ednásio Silva, né, a ilustre presença do doutor Marcelo. Pronuncia para mim o sobrenome aqui. Ugiete. Isso, doutor Marcelo Ugiete, promotor de justiça, convidadíssimo para voltar outras vezes com essa linguagem jurídica. Obrigado. Associada aí à terapêutica do programa dele, doutor Ednásio, está convidado, viu? Tá, obrigado. Um abraço. A honra foi minha e será minha sempre. Um abraço, valeu mesmo. As informações, inclusive, jurídicas que ele trouxe para nós, né? A gente, olha, pessoal, o programa, doutor Ednásio, o senhor vai voltar a falar aí, doutor Ednásio? Eles já saíram da transmissão, não é? Porque muito interessante o programa de hoje. Claro, o programa tem sido muito bom, não é? E hoje, com a presença do doutor Marcelo Ugiete, promotor de justiça, abrilhantando aqui as informações do programa No Divã com o terapeuta Ednásio Silva. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá certo? Débora Silva, que acompanhou a programação quase desde o começo, Fábio Vieira, Jéssica Lima, Estela Freire, podem mandar as perguntas de vocês, né? Assistam de novo aqui na fanpage da Rede Cristã o programa de hoje, assistam de novo, né? Que foi feita uma abordagem pelo promotor Marcelo Ugiete e o doutor Ednásio, do ponto de vista terapêutico e do ponto de vista jurídico da questão. Então vocês podem fazer suas perguntas, que eu as encaminho ao terapeuta Ednásio e ao doutor Marcelo Ugiete, para que a gente volte a tratar dessa problemática, não exatamente do evento, né, desta criança que vem sendo abusada desde os 6 anos de idade, mas das situações, como falou o doutor, de violências domésticas que vem acontecendo a crianças, desses comportamentos outros que nós temos na nossa sociedade. Diga-se de passagem, um evento muito infeliz. Oremos pelaquela criança, amém? E para que o Senhor Jesus lhe dê saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional e saúde física também, né? Porque o processo não é tão fácil e simples como as pessoas talvez pensem. Ok? Vamos ficando por aqui com o programa No Divã, do terapeuta Ednásio Silva, um programaço desse, e que você pode revê-lo aí na fanpage da Rede Cristã, né? Você pode rever o programa aí na fanpage da Rede Cristã, ok? Um abraço, Deus os abençoe e até amanhã.